Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para fazer esse nosso encontro diário durante esse tempo de quarentena. É um encontro, como vocês sabem, para a gente poder refletir um pouco sobre algum tema, fazer uma meditação, relaxar um pouco e rezar juntos, né? Então trata-se justamente de um encontro para que a gente possa, né, ter um tempo para se encontrar, né, e para fazer, né, mais uma coisa, né, incluir mais uma atividade na nossa vida, para aproveitar esse tempo, né, inclusive para a nossa espiritualidade, né? Nós temos enfrentado alguns temas, né, nós falamos já sobre a questão da família. Ontem nós falamos sobre a questão da família, né? Falamos sobre o livro do Apocalipse e que não estamos vivendo nenhum apocalipse, né? Na verdade, a gente procurou deixar bem claro que as epidemias se fizeram presentes em muitos momentos da história, né? E que o livro do Apocalipse tem uma outra mensagem. A mensagem é: não tenham medo. Mais especificamente, tenham coragem, né? Sigamos em frente. Era um momento de enfrentar, né, todas as dificuldades que estavam sendo vivenciadas em função do imperador Domiciano, né? E eu acho que é um momento para que possamos refletir também sobre outras questões. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre Egito, né? Tem muita gente que adora o Egito antigo, né? As questões do Egito, né? Alguns alunos, inclusive, são meio que vidrados, né, na história do Egito antigo, né? Mas nós vamos falar mais especificamente de um momento da história do Egito, né, que é muito presente vamos dizer, nas nossas mentalidades, porque foi fomentado pelo cinema, pela televisão, etc., né? Que é justamente a presença dos hebreus no Egito, né? A saída do Egito, a questão da Páscoa, etc., né? Eu penso que nós não vamos esgotar esse assunto no dia de hoje, né? Mas é sempre bom a gente iniciar, né? A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que, se nós formos analisar, né, o que se passa no livro do Êxodo, né, uma figura está em destaque. Aliás, são duas figuras que estão em destaque, né? É bastante interessante como a literatura constrói, né, as suas histórias, as suas narrativas, melhor dizendo, né? E nós temos, de um lado, a figura de Moisés, que é o herói, e do outro, nós temos a figura do faraó, que é o vilão, né? E a partir dessas duas figuras, então, centrais, presentes na maior parte das obras literárias, né? Basta vocês pensarem que as novelas, de maneira geral, e o povo brasileiro adora uma novela das 9, né? Aliás, adora uma novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, e assim por diante, né? Todas as novelas seguem sempre esse esquema, né? Nós temos um herói e um vilão. O herói geralmente sofre muito, enfrenta muitas dificuldades, etc., tudo mais, né? O vilão massacra o tempo todo e depois, então, o vilão é derrotado, né? E daí nós, então, ficamos felizes, né? Porque o vilão foi derrotado. E é claro, né? Esse vilão vai representar, vamos dizer, né, todos os nossos anseios, né, tudo aquilo que a gente crê como justiça, né? E veja, nós reproduzimos isso no dia a dia. Basta vocês verem que um dos reality shows de maior sucesso é o Big Brother,
né? E as pessoas ficam julgando quem tem que sair, quem tem que ficar, etc. Tudo mais, fulano é bom, fulano é ruim, né? E daí então as pessoas entram em disputas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem até banco de apostas. Tem até banco de apostas para saber quem vai vencer, etc. As pessoas fazem apostas em dinheiro, né? Isso só denota, né, como que é o nosso psiquismo, né? Ontem nós falamos, né, que naquela representação que a criança faz, né, do seio bom que a alimenta e do seio mau que nega para ela alimentação, depois ela percebe que não existe um seio bom e um seio mau, existe o seio que alimenta, então ela transfere isso para um outro tipo de representação, que são as bruxas, as feiticeiras, etc. Os vilões também, né, que vão estar sempre se fazendo presentes. E na história bíblica, isso também não vai ser muito diferente, não. Se você tomar o livro do Êxodo, você vai ver que você tem um herói, que é Moisés, e um vilão, que será então o faraó, né? E nesse contexto de um herói e um vilão, é que a história foi construída. Veja, essas histórias, né, que nós vamos encontrar no livro do Gênesis, que nós vamos encontrar no livro do Êxodo, elas foram escritas muito tempo depois. Elas fazem parte de uma tradição oral. Tradição oral que depois foi escrita, foi consolidada, né? Então, tratava-se de uma história oral que era passada de pai para filho, implica justamente no conjunto de todas as tradições daquele povo hebreu, e que durante o exílio da Babilônia, nós já falamos disso, né, para resistir àquelas pressões do governo babilônico, né, de Nabucodonosor, que queria impor, inclusive, o culto dos deuses babilônicos aos hebreus, nós temos então que os sacerdotes começam a escrever esses textos, né? Nós vamos ter que esses textos vão ter escritas, inclusive, diferenciadas, né? Bom, em suma, né, o que nós temos então é que aquela tradição oral toda vai ser consolidada a partir desse momento, porque nada disso poderia se perder. E é claro que na medida em que isso foi passando de pessoa para pessoa, as informações também sofreram algumas mudanças, sofreram algumas transformações. As pessoas gostam de dizer que tudo foi mudado na Idade Média, que não sei. Não, não é assim que a banda toca, né? Na verdade, nós temos que muitos desses textos sofreram transformações no momento em que foram sendo escritos. Veja, quando eu tenho uma tradição oral, né, ela já tem variações, porque dependendo da pessoa que está contando uma história, dependendo da pessoa que transmite aquela história, ela vai transmitir a partir do seu ponto de vista, a partir da sua vivência mais especificamente. E se nós estamos falando de sacerdotes, se nós estamos falando de escribas, né, eles vão transmitir a partir da vivência que eles tinham e a partir das necessidades do momento que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um momento em que havia um rei que os oprimia e que queria justamente impor a eles uma religião totalmente diversa daquela que eles viviam. E nós temos que levar em consideração que, né, a elaboração desses textos vai sofrer também a influência desse momento histórico. Como consequência de tudo isso, nós vamos ter, por exemplo, um engano. Nós tivemos 11 faraós Ramsés. Geralmente identificam o faraó Ramsés do Êxodo como o faraó Ramsés II. Sinto dizer, se nós formos pegar, de acordo com o livro de Reis,
capítulo 1, o êxodo aconteceu aproximadamente 480 anos antes do reinado de Salomão. E por isso não podia ser Ramsés II. Né? Ele se adequa justamente ao reinado de Tutmés III. Essa é a primeira questão. Mas por que, então, né, essa associação com Ramsés II? Bom, Hollywood colaborou bastante com isso. Né? Especialmente se nós formos tomar o grande clássico, Os 10 Mandamentos, né? Que consolidou na figura de Yul Brynner, né? A imagem que nós temos de Ramsés II. Para a maior parte das pessoas, quando se fala em Ramsés II, aquele rosto do Yul Brynner, né, é o que brota na nossa cabeça. Mas não foi bem assim. Agora, Ramsés, por sua vez, foi um faraó que governou por aproximadamente 67 anos. Ele é o faraó que mais tempo durou, né, nas dinastias egípcias. Né? Ele assumiu o trono egípcio muito cedo, né? Porque o pai dele, Sete I, né, logo quando ele completou 15 anos, por sua vez, transformou ele em primogênito e, como tal, o herdeiro definitivo daquele trono, daquela dinastia. Né? E como consequência disso, então, nós vamos ter que muito cedo também ele foi para o campo de batalha e participou com Sete I, né, das mais diversas conquistas. Nós vamos ter que essas conquistas seguiram, né, por que não dizer, até a região da Palestina. Né? Nós vamos ter que eles conquistaram os líbios, né? Conquistaram a região de Canaã, né? Conquistaram o império, de uma certa maneira, o Império Hitita, apesar de que houveram muitas guerras, tá, entre justamente os egípcios, né, e os hititas. Né? E essas guerras terminaram justamente com um tratado de paz entre ambos. Tratado de paz entre ambos que implicava, antes de mais nada, em que os hititas iriam colaborar com os egípcios, né, num possível ataque do Império Assírio. A Assíria vinha crescendo cada vez mais neste momento. E depois o Império Assírio, né, vai conquistar toda essa região. Mas isso fez, então, com que... a cachorrinha está reclamando aqui, que eu não estou conversando com ela. Né? Isso fez com que o Império Egípcio, vamos dizer assim, durante o governo de Ramsés II, vivesse um período, né, vamos dizer assim, de grande prosperidade. Né? E é claro que os acordos políticos, né, os trabalhos feitos no sentido justamente de garantir o poder do faraó, né, se fizeram presentes em muitos momentos. Existe um poema chamado Poema de Kadesh, né, que foi gravado nas paredes do templo de Karnak, e ele fala que justamente, né, durante a guerra, né, contra os hititas, né, num dado momento o exército egípcio, né, abandonou o faraó e o faraó ficou sozinho. Né? E por causa disso, então, o faraó ficou muito triste e resolveu enfrentar os hititas, mas antes ele invocou Amon, e Amon deu-lhe tanta força que ele sozinho venceu todo o exército. É claro que isso serve, entre outras coisas, para fortalecer, né, o poder do faraó. Né? E veja, os poderes mágicos concedidos pelos deuses, né,
vão se fazer presentes também em todas essas histórias. Esse poema gravado, né, no templo, por sua vez, no templo de Karnak, nitidamente ele tem uma conotação política, né, de garantir a imagem do faraó. Assim como nós vamos ter, né, que o mesmo vai se dar, né, quando... Aí, estou falando para vocês que ela está reclamando. O mesmo vai se dar, né, quando os hebreus forem escrever, então, a história da libertação do Egito. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: os hebreus não eram o único povo dentro do Egito, né? Não eram o único povo que, por sua vez, prestava serviços. O Egito precisava constantemente de mão de obra, né, para garantir, entre outras coisas, o plantio, a colheita, a construção de templos. Então ele permitia a entrada de estrangeiros, sim, que compunham justamente... Entendeu? Porque tem tanto fariseu que pensa que é faraó. A Kátia está falando isso. O Egito permitia a entrada de pessoas, né? E essas pessoas, por sua vez, compunham a grande camada de felás, de camponeses. E todos esses camponeses, todos esses felás, estavam submetidos ao pagamento de tributos, como qualquer outro grupo, né? Nós sabemos que, inclusive, muito antes daquilo que o Êxodo, por sua vez, nos fala, já haviam hebreus em Canaã. Né? Existem relatos, existem textos, existem registros arqueológicos que demonstram para a gente justamente essa presença dos hebreus já em Canaã. E quando nós observamos, né, que Ramsés, por sua vez, lançou o seu domínio sobre a região da Palestina, sobre a região de Canaã, etc., nós entendemos então toda essa situação. Na verdade, veja, esses conflitos guerreiros, né, que foram estabelecidos por Ramsés, acabou fazendo com que a imagem dele ficasse gravada para todo aquele povo, e não a de Tutmés III, cuja múmia, inclusive, foi depois substituída. Né? Mas essa é uma outra história, a gente fala num outro momento. Né? Mas vejam, é um momento, então, em que a maneira como se vai contar a história, por sua vez, vai relatar aquilo que estava sendo vivenciado. E assim, então, nós vamos encontrar a questão das 10 pragas do Egito. Né? Eu disse para vocês que era um momento de grande desenvolvimento econômico do Egito. Né? Falta dizer para vocês que o Egito tinha uma medicina muito avançada. Para vocês terem uma ideia, os instrumentos cirúrgicos usados pelos egípcios permitiam que eles fizessem cirurgias no cérebro. Né? Além de permitir que eles fizessem cirurgias no cérebro, né, eles eram tão precisos que hoje eles ainda podem ser usados. Foi feito um teste, né, com alguns bisturis que foram encontrados, depois de limpos, etc., tudo mais, né, e eles têm tanta precisão quanto talvez tivessem, né, há milênios atrás. Além de tudo isso, os egípcios também tinham uma farmacologia bastante avançada. Né? E é claro, né, se eles tinham uma farmacologia bem avançada, eles tinham uma série de pesquisas, né, com química. E é claro que isso, por sua vez, inclusive, permitiu que eles desenvolvessem alguns tipos
daquilo que hoje nós chamamos de agrotóxicos, ou de inseticidas, ou de pesticidas, e assim por diante. Nem tudo era natural. E mesmo quando era natural, era manipulado, misturado, né, etc., né, e possibilitava então que você desenvolvesse um inseticida, né, como nós temos hoje. Né? Nós temos tantos inseticidas, né, à base de plantas, etc., né, de eucalipto, óleo de eucalipto, etc. Os egípcios já tinham conhecimento disso, pasmem, mas é verdade. Né? Então, nós temos que entender o seguinte: aquilo que está relatado como um conjunto de 10 pragas, por sua vez, ocorridas no Egito, é muito mais um desastre ecológico, vivenciado por aquele povo. Se vocês forem observar, a água primeiro se transforma em sangue. E por que será que a água está se transformando em sangue? Porque possivelmente um pesticida, um forte inseticida foi lançado nessas águas, né? Para conter alguma praga. E até mesmo, né, para conter pernilongos e moscas, porque aquela região era marcada, sem sombra de dúvidas, né, por epidemias do tipo da dengue, por exemplo, do tipo da febre amarela, né, entre outras. Só que isto acabou gerando um desastre ecológico. Os peixes começaram a morrer. E na medida em que os peixes começaram a morrer, né, nós vamos ter então que se eu matei o alimento, né, de um ser vivo que está num dado ponto de uma cadeia, de um ecossistema, mais especificamente, os outros vão ter que reagir de alguma maneira. Se eu estou matando pernilongo, se eu estou matando mosca, etc., fatalmente as rãs não vão ter mais o que comer. Os sapos não vão ter mais o que comer. Aqueles animais, né, aqueles seres vivos, melhor dizendo, que vivem justamente naquele ecossistema, vão sair em busca de alimentação. E daí então nós temos que as rãs vão invadir a cidade. Né? As rãs vão invadir a cidade, até porque o ambiente delas foi contaminado. E de alguma maneira elas têm que sobreviver. Só que é claro, se os peixes morreram, fatalmente eles vão começar a entrar em putrefação. Isso vai trazer mosquito, isso vai trazer mosca. E se traz mosquito, traz mosca, traz varejeira. E a varejeira, por sua vez, né, vai trazer, sem sombra de dúvida, a peste dos animais. Né? Porque a varejeira vai pousar, né, e vai gerar feridas, etc. Né? E daí então vem justamente as úlceras. Né? E num dado momento nós temos a chuva de pedras. O que é a chuva de pedras? É uma chuva de granizo. Né? Naquela região, as chuvas de granizo não eram novidade, elas já existiam. Né? E eram muito comuns. Né? Era muito comum que a gente tivesse tempestades. Né? Isso daí fazia parte, né, da condição climática do Egito, que inclusive é dependente do Nilo. O Nilo pode ser perene o ano inteiro, mas ele tem também um nível de evaporação bastante grande. Quando nós temos o encontro de uma camada de ar quente com uma camada de ar frio, né, isso pode provocar uma grande chuva de granizo. E por fim, né, nós vamos ter então que vem a chuva de gafanhotos. Aí a gente percebe que alguma coisa, né, estava acontecendo também no clima de toda aquela região. Né? Porque os gafanhotos, por sua vez, né, eles vêm
né, trazidos justamente com o vento. Né? E por um outro lado, nós temos então uma série de plantações, né, que com certeza também devem ter sido afetadas. E esses gafanhotos vêm em busca de alimentação. Como consequência, né, de tudo isso, por fim, então, nós temos as trevas. É interessante que o livro diz assim, que só os egípcios é que viveram esse grande eclipse solar, que durou dias. Né? Os hebreus não, na parte dos hebreus não tinha eclipse. A gente sabe, sem sombra de dúvidas, que os egípcios, inclusive, eram conhecedores, né, de astronomia, eles estudavam astronomia, assim como os mesopotâmicos, muito mais do que eles. Né? Então, se nós tivermos um grande eclipse, né, que durou um pouco mais de tempo, eu não digo dias, mas que durou um pouco mais de tempo, ou se durante dias nós tivemos então, né, que todo o tempo ficou fechado, que as nuvens, por sua vez, tomaram conta, etc., e por muitos dias, né, nós tivemos que o sol não foi visto, isso para o Egito era algo horrível, porque inclusive o sol é o principal deus, Amon, né, ou Ra, ou Amon-Ra. E o sol é a vida. Né? Sem o sol, as plantas não crescem. Sem o sol, não tem colheita. Boa noite, Gel. Sem o sol, não tem colheita. Sem o sol, não tem vida. Se o sol desaparecer, nós também vamos desaparecer. O sol é importantíssimo. O sol, inclusive, é antisséptico. O sol, inclusive, é antisséptico. Né? Um dos melhores antissépticos, diga-se de passagem. Ok? O sol desapareceu, o tempo ficou nublado, ficou tudo fechado, não se viu o sol. Por quê? Porque nós estamos tendo um grande problema climático acontecendo na região. Isso também não é novidade, porque nós tivemos a Bíblia, né? Os textos bíblicos falam da migração de Abraão, né? De Ur, né? E chega até o Egito, e naquele momento nós sabemos que estava acontecendo um grande efeito, um grande efeito climático, que é o El Ninho, que gerou a desertificação de toda uma região. Então essas coisas também eram comuns. Mas, neste momento mais especificamente, todos esses fenômenos fossem, né, esses conflitos, esse desastre ecológico, ou fosse esse problema climático, vai ser interpretado como justamente a ação de Deus sobre os homens, sobre o Egito, para que os hebreus, então, deixassem o Egito. Né? Os hebreus deixaram o Egito, né? Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Nós sabemos que existe uma região no Mar Vermelho onde eles atravessaram, que existe um momento em que o mar baixa, né? E surge justamente como uma espécie de uma passarela de areia. E é possível atravessar de um lado para o outro, ainda hoje. Nós sabemos também que Moisés, né, segundo o texto do Êxodo, foi entregue para a rainha, né, que na verdade foi encontrado, tirado das águas, etc., mas a história diz que ele foi sendo conduzido e foi até o palácio da rainha e foi criado dentro do palácio. Então, Moisés também conhecia a ciência egípcia. E mais do que conhecer a ciência egípcia, Moisés deixa o Egito e vai para o Monte Sinai,
que tinha já sido dominado por Ramsés. Vai para o Monte Sinai e lá, né, vai se casar com a filha de Jetro. E no Monte Sinai, né, havia uma remanescência de um culto monoteísta. Culto monoteísta este que antes já tinha se feito presente no Egito, né, durante a reforma monoteísta de Amenófis IV. O que eu quero que vocês entendam é que todos esses fatos acabam se combinando. Né? E nós vamos ter então que aquele povo que por sua vez se sente oprimido porque ele tinha que conseguir a palha, né, para fazer os tijolos, etc. e tudo mais, não era só ele que tinha que conseguir essa palha, era todo Felá. Né? Todo esse povo, por sua vez, vai deixar o Egito. Assim como haviam outros que deixavam o Egito em outros momentos. E quando ele deixa o Egito, ele se encontra, né, com um outro povo que vivia, né, no deserto, certo? E que anualmente invadia o Egito para saquear, geralmente na época das colheitas. Eram chamados apirus, era um grupo revolucionário. E vão se reunir a um outro grupo do deserto. E todas essas pessoas, né, é que vão começar a fazer a sua caminhada, né, a travessia do Mar Vermelho, e daí então a sua chegada em Canaã. Só que existe um detalhe: quando eles chegam em Canaã, já tinha gente morando lá. Né? E eles vão ficar lá em tendas e vão enfrentar os cananeus. Como eu disse para vocês, nós temos registros de que já haviam hebreus vivendo em Canaã muito antes desse grupo chegar. E a partir daí é que nós vamos ter os grandes conflitos. Eu gosto de... eu falo brincando, mas é verdade. O que nós temos é um grande grupo de sem terra, acampado, né, às portas de Canaã, certo? E que vão, né, invadir Canaã e ocupar todo aquele território. Porque existia uma promessa de que Deus daria a eles uma terra onde corria leite e mel. Na verdade, eles conquistaram essa terra. Né? E a partir daí, então, começa uma nova etapa. Né? O povo hebreu está consolidado depois que ele entra em Jerusalém. E a partir daí vai se consolidar também toda uma cultura hebraica judaica. Né? É importante que nós pensemos em todas essas coisas. Isso não minimiza, né, o texto, né, do Êxodo, muito pelo contrário. Por quê? Porque, na verdade, o texto está falando, né, e o grande objetivo do texto é falar de um povo que está sendo marginalizado e oprimido. Né? É um povo que se sente oprimido, que se sente marginalizado, que se sente explorado. Né? E que se levanta contra o seu opressor. O opressor quem é? O faraó, o Egito. Né? Mesmo assim, eles não odiavam o Egito. Porque a todo momento aquele povo que está caminhando, né, vai dizer assim: no tempo do Egito eu tinha comida. No tempo do Egito não faltava água. Aí Moisés vai lá, toca na rocha, sai água. Né? Deus manda o maná do céu.
Deus manda uma chuva de codornizes, etc. Mas esse povo está sempre reclamando. No tempo do Egito eu tinha, agora eu não tenho mais. Então, peraí, então gostava. Então gostava. Esse que é o que da questão. Vocês percebem? Na verdade, o texto nos fala de um povo que se sentia oprimido, mas que ainda está em formação. É por isso que eu digo para vocês, nós vamos falar em povo hebreu depois que eles entrarem em Canaã. Até então, nós temos diversas etnias que foram se unindo, se misturando e deram origem depois ao que nós vamos chamar de povo hebreu. É um povo que lutou pela sua libertação, tá? Mas eu prefiro dizer então que são etnias, são pessoas, são seres humanos, camponeses que se sentiam oprimidos e que lutaram pela sua libertação. E que tem um herói, Moisés. E que tem um vilão, o faraó. Que em função justamente da importância que Ramsés II teve, acabou sendo identificado como Ramsés II. Mas na verdade não foi. Né? Pelos dados que nós temos, né? O faraó do Egito, na época em que os hebreus estavam lá, foi Tutmés III. Né? E assim então, né? Os hebreus chegam justamente à sua Páscoa. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para amanhã. Né? Eu sou um grande falador, né? Principalmente quando eu estou falando de história. Peço desculpas a vocês, né? Porque eu acabo falando demais e vou perdendo a noção do tempo, a noção da hora. Né? Vamos então passar para a segunda parte, né, desse nosso encontro, que é justamente então o momento do nosso relaxamento. Eu vou pedir então que vocês tomem uma posição confortável, né, o máximo possível, e que tomando essa posição confortável, vocês fechem então os olhos. Fechem os olhos para que nós possamos então, né, dar início a esse nosso relaxamento. Então, de olhos fechados, vamos iniciar o nosso exercício de respiração. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vamos agora voltar a nossa mente. Volte a sua mente para os seus pés.
Os pés começam a inchar, inchar, inchar. Agora são as pernas. Elas começam a inchar, inchar, inchar. Os quadris vão inchando, inchando, inchando. O plexo solar também vai inchando, inchando. O tronco vai inchando, inchando, inchando. Os ombros e os braços vão inchando, inchando, inchando. Agora as costas, elas vão inchando, inchando, inchando. As mãos também incham, incham, incham. Agora a cabeça começa a inchar, inchar, inchar. E você sente como se todo o seu corpo estivesse envolvido por uma forte e grande armadura. Essa é a armadura dos seus medos, das suas tristezas, das suas energias negativas. Porém, visualize agora duas mãos fortes, grandes e luminosas. As mãos se colocam nos seus pés e elas entram por dentro da armadura e começam a subir, quebrando essa armadura em milhares de pedaços que liberam faíscas, passam pelas suas pernas, pelo seu quadril, pelo seu plexo solar, pelo seu tronco. Essas mesmas mãos agora entram por trás, pelas suas costas e descem, rompendo toda essa armadura, quebrando-a em 1000 pedaços e liberando faíscas. As mãos agora fazem o mesmo, entrando pelos seus ombros, descendo pelos seus braços e pelas suas mãos, quebrando toda a armadura. Agora as mãos se colocam no seu pescoço e elas entram por dentro do capacete e vão quebrando o capacete da armadura, que explode em milhares de pedaços e libera faíscas, libera toda a energia negativa, todos os medos, todas as angústias, todas as tristezas. Nada disso mais faz parte de você.
As mãos agora se colocam sobre você e elas vão se afastando. E você observa uma forte luz que vem do alto e penetra pela sua cabeça. E vai inundando todo o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca. Ela desce pelo bulbo e percorre toda a sua coluna vertebral. Ela inunda os seus ombros, o seu pulmão, o seu coração. Ela inunda a sua laringe, a sua faringe, o seu esôfago. Ela inunda o seu estômago, os seus rins, seus intestinos. Inunda todo o seu aparelho sexual, as suas pernas, os seus pés. Você está totalmente envolvido por esta luz. E ela toma conta de você. Você é um ser de luz. Em você habita o amor, habita a paz, habita a alegria, habita a saúde. Vamos agora começar a voltar. Comece movimentando os dedos dos pés. Agora movimente os pés, as pernas. Movimente os braços e as mãos. Movimente o seu tronco. E lentamente vá abrindo os olhos. Respire fundo, porque a paz habita em você. E assim, agora que estamos energizados, né? Agora que encontramos um pouquinho do nosso eu, vamos doar um pouquinho de nós, né? Nesse momento de oração, né? Ontem eu disse para vocês, e anteontem também, que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz a oração de Nossa Senhora Aparecida e uma outra pessoa acabou ficando chocada com isso, né?
eu queria pedir desculpas para quem ficou chocado, mas independente de qualquer coisa, a minha devoção se faz presente, eu não escondo ela de ninguém, né? Mas nesse momento, então, né, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, ao Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, esse Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa existência, né? Esse Deus que se manifesta, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá inteligência para que nós possamos produzir ciência. E vamos pedir a Deus que ilumine os cientistas, os médicos, né? Os profissionais de saúde, que os fortaleça, que os proteja, onde quer que eles estejam, em todos os pontos desse nosso planeta. E vamos pedir especialmente, né, pelos cientistas, pelos profissionais de saúde, né, dessa nossa cidade do Rio de Janeiro, desse nosso estado do Rio de Janeiro, desse nosso Brasil, né, para que nesse momento, né, a ciência seja fortalecida e os homens recebam a iluminação divina para que encontrem, né, o medicamento que nós tanto precisamos para, né, esse Covid-19. Para que se encontre o caminho de uma vacina para o Covid-19. Para que essa pandemia, por sua vez, seja amenizada. E para que os homens, por sua vez, e os homens e as mulheres renovados, sejam felizes, saudáveis, sejam homens e mulheres novos, de um novo tempo, de uma nova vida, como diz a canção, né? Vamos então pedir ao Deus da vida, né, que nos conceda esta graça tão importante. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. É isso, meus amigos. E é isso, meus amigos. Aconteceu alguma coisa aqui que a gravação pausou. Mas estamos terminando esse nosso momento. A gente teve aí algumas interrupções. Eu peço desculpa para vocês, né? Mas vejam, nesse momento até a criançada participou aqui conosco, né? Foi muito bom estar com vocês. Eu continuo aqui, né? E amanhã, às 18 horas, né, nós estaremos aqui mais uma vez. E a gente vai dar continuidade a esse tema, né? Amanhã a gente vai falar de Páscoa, né? Vamos falar então de Páscoa, né, para que a gente possa entender, né, essa continuação, né, dessa história e entender o que é essa Pessá, né, essa Páscoa judaica, tá bom?
Grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.